Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar do STF para variar. Todo mundo sabe que na última terça-feira foi a estreia do Peruquento, aquele que pavimentou o aeroporto de Mosquito, que tirou o cabelinho do sovaco e pôs na cabeça o cabelindo Luiz Fux. É verdade, pessoal, o Luiz Fux saiu da primeira turma do STF e foi para a segunda turma. A gente sabe que tudo isso faz parte de uma panelinha, né? Tem a panelinha da primeira turma e tem a panelinha da segunda turma do STF e o Gilmar Mendes já recebeu o Luiz Fux aí com ameaças. O clima não tá nada legal logo na estreia da segunda turma do Luiz Fux, na segunda turma do STF. Vamos falar sobre essa notícia, mas antes eu peço, por favor, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então, vamos falar aqui da notícia da estreia do cabelindo do Luiz Fux na segunda turma, sob recados do Gilmar Mendes. A gente sabe que o Gilmar Mendes é o dono da máfia, né? Ele que dita o ritmo lá no STF, mais ainda do que o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes ele assumiu realmente o papel de mafioso, de criminoso, de psicopata, então ele não tá ligando para nada. Ele é sancionado no site da UFAC como violador de direitos humanos e não tá nem aí, continua ampliando os seus domínios, né, os seus desmandos, e agora está atuando como governador do Rio de Janeiro por motivos que você já sabe. Então não vamos desviar o foco, vamos falar da estreia do Luiz Fux. Em um desses vídeos aqui no canal, eu falei que o Luiz Fux iria pegar o processo do qual ele é relator, e esse processo é o processo do presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado na primeira turma por aquela lambança, por aquela coisa teatral e idiota do golpe, da suposta trama golpista do 8 de janeiro, né? Então o Bolsonaro foi condenado nessa pantomima, nesse teatro, e havia a ínfima possibilidade do Luiz Fux pegar essa relatoria, levar para a segunda turma, e na segunda turma acontecer um racha, e é o que está acontecendo. Vai ficar divertido esse negócio para os próximos meses e a gente vai prestar bastante atenção. Então, o Luiz Fux, o Peruquento, chegou lá na segunda turma e o Gilmar Mendes já começou a dar o recado, né? Então a notícia diz: o ministro Luiz Fux estreou na segunda turma do STF na terça-feira em uma sessão em que o decano Gilmar Mendes voltou a criticar a Lava Jato. O Gilmar Mendes, a gente sabe que ele é o pai da máfia, que ele tá lá há muito tempo, ele faz o que ele quiser, ele criticou a Lava Jato, antes ele defendia a Lava Jato, agora ele critica a Lava Jato. Eu tenho muitas críticas ao Bolsonaro por ter dito que acabou com a Lava Jato. Isso foi uma fala errada do Bolsonaro, porque todos nós sabemos que a Lava Jato acabou, não por causa do Bolsonaro, mas por causa do envolvimento até o pescoço, até a testa, até a peruca do Luiz Fux nas planilhas da Odebrecht. Foi um roubo internacional que envolveu vários países e a gente viu aí o Toffoli liberando todo mundo dessas condenações, e é justamente por isso que acabou a Lava Jato, não é mesmo? Então o Gilmar Mendes voltou a fazer crítica à Lava Jato, destacou que o papel do colegiado na defesa, destacou o papel dele na defesa das garantias fundamentais, apesar dos elogios e a trajetória do Fux, né? A fala do Gilmar Mendes foi vista como uma alfinetada, não foi uma alfinetada não, foi um papo de cachorro grande que chega para mijar na perna da visita e dizer: essa perna é minha, agora eu vou carcar essa perna. É isso que o Gilmar Mendes fez com o Luiz Fux. Abre aspas, olha só o que ele falou: Vossa Excelência passa a integrar um colegiado cuja identidade jurisdicional foi forjada naquilo que o Supremo Tribunal Federal tem de mais sensível, a salvaguarda da liberdade. Mentira! Este vagabundo, com as suas próprias palavras, saiu da sua própria boca que ele admira o regime do Xi Jinping lá na China. Então, ele é um admirador do regime
comunista, esse cara é um comunista, ele é perigoso, ele é mafioso, ele está indiciado em vários escândalos. Quando eu falo que ministros do STF deveriam ser proibidos, e são proibidos de ter escritório de advocacia, é para evitar esse tipo de envolvimento, como a mulher do Gilmar Mendes se envolveu naquele escândalo de corrupção no transporte do Rio de Janeiro, através do escritório de advocacia dela. Ele tem escritório de advocacia, o Toffoli tem escritório de advocacia, o Cristiano Zanin, o Alexandre de Moraes, principalmente, o Barsi de Moraes, que está sancionado, né? Agora o site deles ainda está no ar, não sei por que razão. Enfim, o Gilmar Mendes chegou mijando na perna do Luiz Fux, dizendo que ali é um lugar que preserva a liberdade. E não é bem isso que acontece. O ministro também citou a decisão que declarou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nas ações envolvendo o então ex-presidente eleito pelo TSE, o pudim de pinga Inácio. Gilmar Mendes disse que a segunda turma fez mais que uma simples correção processual. Foi o desnudamento de uma metodologia de subversão do sistema acusatório. Mentira! Também é um vagabundo mentiroso, né? A gente sabe que o Lula fez um acordo com o STF para poder sair da cadeia, né? Isso começou tudo na destruição da Lava Jato. A Lava Jato não era uma divisão da Polícia Federal, a Lava Jato é uma operação e, como toda operação, tem data para acabar. E o STF resolveu acabar com a Lava Jato mais cedo, por motivos que eu já te falei, né? Que eu já falei para vocês. E o Toffoli continua liberando todos da Lava Jato. A última do Toffoli é ter inocentado a ex-primeira-dama do presidente peruano, acusada de corrupção nas planilhas da Odebrecht. E aí tem muita gente grande envolvida, inclusive o próprio Toffoli e o pudim de pinga, né? O presidente eleito pelo TSE, Inácio. Então ele diz que a segunda turma fez mais do que uma simples correção processual, foi um desnudamento de uma metodologia de subversão do sistema acusatório, liberaram o Lula da cadeia por causa de um CEP e a gente sabe o que aconteceu e hoje nós estamos aqui vivendo essa tragédia que aconteceu carimbada pelo próprio STF. Então ele escreveu assim: é assim, ministro Fux, que a sua vinda a esse colegiado fala ao herdeiro de uma tradição e de uma responsabilidade histórica de custodiar os princípios estruturantes na democracia constitucional brasileira. Ninguém tem moral lá naquele STF para falar isso. Eu brinco que é o PMSTF, né? O Partido do Movimento do Satânico Tribunal Federal, onde nós vemos níveis de inferno lá, né? Tem o inferno da primeira turma e o subinferno da segunda turma. E a panelinha ali é formada pelo Gilmar Mendes e pelo Dias Toffoli. E com a chegada do Luiz Fux, você faz 3 contra 2. Por quê? Porque tem Luiz Fux, temos Cássio Nunes e André Mendonça a favor da Constituição, vamos dizer assim, contra apenas 2, que é Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Por isso que eu falo que há uma chance do ministro Luiz Fux, do Piruquento, trazer o processo do Jair Bolsonaro e, através da revisão criminal que será pedida pela defesa do Jair Bolsonaro, através dessa revisão criminal, pode ser que seja 3 votos contra 2. 3 votos, um do Fux, um do Mendonça e um do Cássio Nunes, contra 2 votos a favor de manter o processo do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes. Então eu acredito, apesar de ter uma possibilidade ínfima, é uma possibilidade de reverter o processo do Jair Bolsonaro e aí o negócio cai como uma cadeia de dominó. O Jair Bolsonaro é liberado das condenações, volta elegível para as eleições de 2026, assim como os outros réus. Então isso faz com que os outros réus também sejam liberados dessa acusação ridícula de golpe. Então Gilmar Mendes elogiou o Fux, bateu no Fux, depois passou a mãozinha, disse assim: sua reconhecida trajetória desta corte e toda a sua carreira na magistratura, além, é claro, da sua sólida produção acadêmica, são credenciais que o precedem e que o colocam plenamente à altura do desafio. Seja muito bem-vindo, ministro Luiz Fux, né? Bem-vindo numas, né? Bem-vindo assim, mas bem-vindo, seja bem-vindo, mas
cumpra as minhas regras. É esse que é o recado que o Gilmar Mendes acabou dando na frente de todo mundo lá. Essa importância que vossas excelências dão a precedentes, porque hoje é muito importante como instrumento de segurança jurídica, que é um reclamo inegociável da sociedade, completou o Gilmar Mendes. Recentemente, o ministro Fux saiu do plenário. Eles têm rusgas, tá? Eles já são... já tem aí umas alfinetadas, um já é meio brigadinho com o outro. Recentemente, o ministro Luiz Fux saiu do plenário do STF durante a leitura de um voto do Gilmar Mendes em que o decano criticava a Lava Jato. Então, o Luiz Fux simplesmente levantou, deu as costas e saiu. Também houve relatos de bastidores na imprensa de que os dois teriam discutido após Fux pedir mais prazo para analisar o recurso do senador Sérgio Moro. Para quem não lembra, o Sérgio Moro fez uma brincadeira numa festa junina com o Gilmar Mendes, né? Então, o Sérgio Moro, o STF, lógico, manteve a decisão que tornou Moro réu por calúnia contra Gilmar Mendes. A gente só vai relembrar aqui, em abril de 2023, o Sérgio Moro brincou numa festa junina, que tem aquela brincadeira de polícia e ladrão. Então, durante essa brincadeira, aconteceu que o Moro diz assim: não, isso é fiança instituído para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Tem aquela brincadeira de polícia e ladrão, que o pessoal prende na cadeia, aí tem uma prenda para pagar para ser liberado da cadeia. Aí o Moro brincou assim: pode prender, mas é só falar com o Gilmar Mendes que ele vende um habeas corpus. Expressão infeliz reconhecida por mim e por ele também em um ambiente jocoso, num ambiente de festa junina, em data incerta. Meu cliente fez uma brincadeira falando sobre a eventual compra de liberdade do Gilmar Mendes, caso ele fosse preso numa circunstância de brincadeira de festa junina, afirmou o advogado. Então, isso foi a brincadeira que o Moro fez contra o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes, como um bom líder de máfia, vai processar o Moro. Se você for no Google e procurar sobre escândalos de Gilmar Mendes, vai vir bastante coisa ainda. O Gilmar Mendes tinha o apelido de intestino solto, né? Que ele soltava todo mundo. Então, nessa panelinha, o Luiz Fux já entrou com uma briga aí do Dias Toffoli com o André Mendonça. Vamos falar sobre isso. O André Mendonça brigou com o Dias Toffoli na frente do Gilmar Mendes e do Luiz Fux, dizendo que é crime fazer participações em programas de televisão e dar entrevistas, né? É ilegal e inconstitucional, disse o Toffoli. O próprio Toffoli, que dá entrevistas, que participa de programas de televisão, a gente já vai ver isso, é ilegal, ele disse, é ilegal e inconstitucional. E o Mendonça precisava explicar o voto do Toffoli, e o Mendonça acabou precisando explicar o próprio voto do Toffoli, e o Toffoli não gostou nada disso. Olha só a briga na estreia do Luiz Fux lá no STF. No passado. Eu não dou entrevista. Excelência não dá entrevista. Mas há uma cultura, nós temos que reconhecer. Essa cultura, ela é ilegal e inconstitucional e hoje é contra também uma tese, até porque quando houve essa proposição de ação, não tinha a tese da 940. Assim como não tinha a tese do juiz de garantias, que hoje tem. O próprio STF decidiu para aplicar a tese do 940 nesse caso, com a devida vênia. Com a devida vênia, essa decisão transitou em julgado. Não, mandou baixar para ver se a corte de origem tinha adequação ou não. Acabei de ler o trecho aqui. Sim, aí eu li o trecho do acórdão, que depois foi tirado de novo. Eu li o trecho do acórdão que disse que não se enquadrava no 940 porque... Não, na verdade, o Supremo disse que não podia fazer revolvimento de matéria fática. Eu li o voto. E mandou, eu também li, ministro. Que foi unânime. Respeita a posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto, com a devida vênia. Não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto, porque o voto é meu mesmo. Ai, caramba. O Mendonça teve que explicar o voto do Toffoli. O Toffoli está com um problema cognitivo, com começo de demência, né? Então, ele teve que explicar. E é isso que eu falo para vocês, pessoal. O racha na segunda turma do STF já está estabelecido.
existe sim a possibilidade do Fux trazer o processo do Bolsonaro para o STF. Como vocês acabaram de ver, seriam 3 contra 2 e o Bolsonaro estaria livre, leve, solto, lindo, maravilhoso para disputar as eleições em 2026. Agora aqui, o nobre ministro Dias Toffoli falou que é ilegal, que é anticonstitucional. Se é ilegal, se é anticonstitucional, então o que é? É crime, né? E esse crime é uma prática muito recorrente entre os ministros do STF. A gente viu a Carmen Lúcifer participar do Amigo Secreto do Fantástico, emitindo opiniões dizendo que nós somos mais de 200 milhões de pequenos tiranos, as opiniões feministas dela dizendo que por 2000 anos as mulheres foram caladas. Nós vemos aí a participação do Barroso. Eu não preciso falar do Barroso. O Barroso teve no Roda Viva, o Barroso foi lá na Uni falar que venceu o bolsonarismo, o Barroso foi... o dono daquela frase, perdeu o mané, não a mola. E aqui o Dias Toffoli não é diferente, tá? Vamos dar um exemplo aqui de um dos programas que o Dias Toffoli simplesmente participou com a Índia, que é a Juruna, né? Essa protótipo de comunista que é paga com o nosso dinheiro. Essa é uma das críticas que eu tenho ao Tarcísio, que não acabou ainda com a TV Cultura, que é um antro de comunismo, é um antro de socialistas pagos com o nosso dinheiro. Então vamos ouvir da boca da própria Vera Magalhães o que ela falou sobre o Dias Toffoli, né? Isso é uma prova. Então, é ilegal e anticonstitucional. Quem vai responder aqui, no centro do Roda Viva, é o presidente do STF, José Antônio Dias Toffoli. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi professor de Direito Constitucional e de Direito de... Olha a carinha do advogado do Lula, né? Então dizem que é ilegal e constitucional dar entrevistas. Aqui, o Totó, o Didi, todos temos que... O Didi Totófoli tá aqui dando uma entrevista, pimpão, livre, leve, solto, fazendo a alegria da comunistada, da jornalista comunistada. Esse é só um exemplo do que o Dias Toffoli fez. Se é ilegal e anticonstitucional, ele não deveria estar aqui no Roda Viva, não é verdade? Então, essa foi a estreia do Fux na segunda turma. Então ele já vai enfrentar esses casos aí sobre igualdade de gênero, dúvidas sobre o recurso do Bolsonaro, que eu tenho falado, pessoal, não, mas você é louco, o que você fumou? Você comeu, cheirou cola e comeu o rótulo da lata, né? Então, o próprio Globo está dizendo que há uma dúvida sobre o recurso do Bolsonaro. O ministro fará parte do colegiado pela primeira vez, desde que teve mudança de colegiado autorizada por Fachin. E foi autorizada por Fachin, não porque o Fachin é bonzinho, mas está no regimento do STF, tá lá. O ministro mais velho pode requisitar a transferência de turma quando houver a falta, quando tiver a falta de outro ministro. E a falta de outro ministro foi propiciada pelo Barroso, que pediu pinico, achando que o visto dele ia ser, o visto revogado ia ser devolvido pelo governo americano se ele saísse do STF, se ele pedisse aposentadoria, e não aconteceu e não vai acontecer. O Barroso desgraçou o Brasil e desgraçou a vida da família dele, porque além do Barroso não poder pisar em terra norte-americana, a família dele também não vai pisar. Nem os filhos, nem a esposa, nem os filhos dos filhos, enfim. Acabou a vida do Barroso nos Estados Unidos e ele perdeu mais de 20 milhões de reais em bens que ele tem lá nos Estados Unidos, além da rede de assessoria jurídica e de ensino jurídico que ele tem lá nos Estados Unidos. Então vamos lá. Fux estreou na segunda turma com esses casos de igualdade de gênero e dúvidas sobre o Bolsonaro. O Piruquento estreou nessa terça-feira, como eu já falei. Então ele vai já começar a analisar 3 reclamações. 2 delas tratam de
exclusão de candidatas mulheres em concursos públicos da área militar em Goiás, e a terceira diz respeito à responsabilidade civil do Estado por atos de agentes públicos e da autoridade dos precedentes vinculados ao STF. Então, o Gilmar e o Fux têm um histórico de embates públicos e divergências, especialmente a temas ligados à Lava Jato e à atuação do ministro no Ministério Público. Como eu já falei, o Gilmar Mendes já estava falando mal da Lava Jato, o Fux simplesmente levantou e foi embora. No entanto, em pautas econômicas e trabalhistas, há a tendência de alinhamento. Também a distância entre Fux e Toffoli em alguns temas. Os dois costumam votar em sentidos opostos em processos ligados à Lava Jato. No caso da Lava Jato, ainda há ações remanescentes na corte, como o caso da construtora Queiroz Galvão e a decisão que anulou os atos da Lava Jato contra Antônio Palocci, confirmada pela segunda turma. Foi o Toffoli que anulou essas acusações contra o Palocci. Além do mais, o Toffoli liberou o Zé Dirceu também, né? Além de muitas coisas. E aqui eles falam do recurso do Bolsonaro. A ida de Fux para a segunda turma, é o Globo que está falando, não sou eu. Para a segunda turma também gera incerteza sobre o destino do caso envolvendo Bolsonaro. O ministro é relator do recurso de Bolsonaro contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que o tornou inelegível por abuso de poder político e uso indevido do Palácio da Alvorada. Na avaliação dos auxiliares do Supremo, a primeira turma será o local de decisão sobre o tema. Mais uma vez, Fux pode trazer o julgamento do Bolsonaro para a segunda turma. E lá são 3 contra 2, sendo que os 3 votos são do Fux, do Mendonça e do Cássio Nunes, né? Quando a chamada prevenção, o ministro mudou de colegiado, continua relator, mas o caso segue sendo analisado pelo colegiado onde começou. Então, há uma possibilidade de trazer aí esse processo. Caso Fux carregue o recurso de Bolsonaro para a segunda turma, a composição pode alterar o cenário de julgamento. Ministros avaliam, contudo, que a chance de reversão da inelegibilidade declarada pelo TSE é mínima. É mínima, mas é uma chance. Então, pessoal, fica aí a estreia do Piruquento. O Cabeleira do Luiz Fux estreou na segunda turma, enfrentou o Gilmar Mendes, que é o chefe da máfia, e é isso que o Gilmar Mendes acabou falando pro Fux. E ainda teve essa briga do André Mendonça com o Dias Toffoli, os dois não se dão nada bem. A gente pode ver aí no vídeo que o Dias Toffoli tá meio gagá, amigo do Lula, né? Advogado do Lula. Então vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Vai ser muito divertido essa vinda do Luiz Fux para a segunda turma do STF, para embolar ainda mais o meio de campo. Muito obrigado por ficar até o final deste vídeo, muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça, por favor, dê o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo para o YouTube entender que essa mensagem vai para mais e mais pessoas. Obrigado pela sua paciência e companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.